Olá, esse é o vídeo de entrega técnica do equipamento que você acaba de receber. Agradecemos a sua confiança na Case e em nossos equipamentos. Assista esse vídeo com muita atenção. Ele foi preparado por profissionais para levar a você informações essenciais sobre o funcionamento do seu equipamento, além de dados sobre manutenção preventiva, inspeções diárias, dicas de operação, segurança e conforto do operador. Tudo isso para que você tenha a melhor experiência com o seu equipamento durante toda a vida útil. A leitura do manual de operação e manutenção é indispensável e obrigatória. Sempre que preciso, entre em contato conosco, através de nossas concessionárias ou pelos nossos meios de comunicação. Aproveite o seu equipamento Case. Olá, eu sou Madil Mansur. E eu sou Silvestre. Bem-vindos ao vídeo de entrega técnica da retroescavadeira Case 580N. Antes de mais nada, é importante dizer que todas as informações técnicas apresentadas são do ponto de vista do operador. E é sob esse ponto de vista que as orientações como direita, esquerda, traseira ou dianteira devem ser levadas em consideração. A 580N é sinônimo de retroescavadeira no Brasil. Ela é extremamente versátil e facilita o trabalho tanto no campo quanto na cidade. A Case disponibiliza duas versões desse produto, a retroescavadeira e a carregadeira. E agora vamos falar dos seus principais destaques. O braço curvo da carregadeira faz o carregamento dos caminhões ser uma tarefa fácil. O Ride Control é um opcional que torna o transporte mais estável e amortece a carga. O gancho na caçamba traseira dá mais segurança para manipular e posicionar os materiais. A cabine é ampla, espaçosa e com grande área envidraçada, garantindo excelente visibilidade. O conjunto de iluminação de alta intensidade ilumina todo o perímetro e dá mais segurança para a operação. Seu exclusivo sistema Pro Control amortece o giro da lança, o que facilita a abertura de valetas com mais agilidade. Além de tudo isso, a 580N conta com diversos opcionais para quem quer ampliar suas possibilidades, como a caçamba 4 em 1, para o operador laminar, carregar, agarrar, nivelar, escavar e espalhar material. Pilot Control é uma opção de controles da retroescavadeira para o operador pilotar usando 2 joysticks, com opção também pelo controle similar à de uma escavadeira hidráulica. A outra versão da 580N é uma carregadeira compacta, derivada da retroescavadeira líder de mercado. Suas dimensões reduzidas e raio de giro curto proporcionam excelente manobrabilidade e agilidade, mesmo em locais com espaço restrito. A capacidade da caçamba dianteira garante maior produtividade, alta velocidade de deslocamento, grande força de desagregação e capacidade de levantamento dos materiais. Outra grande vantagem da 580N é que ela tem o melhor preço de revenda do mercado, quando você quiser trocar por um modelo mais novo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas características, os principais controles e instrumentos da 580N. A primeira coisa a ser feita diariamente é sempre dar uma volta geral na máquina e checar todo o equipamento de segurança e manutenção, fazendo uma inspeção inicial. Para maior segurança, antes de entrar na máquina, os seguintes pontos de manutenção devem ser verificados e observados diariamente ou a cada 10 horas. Verifique o óleo do motor todos os dias, antes de funcionar a máquina ou a cada 10 horas de jornada de trabalho. Checar o nível do líquido de arrefecimento do motor. Observar se há desgaste na correia do motor. Olhar as mangueiras, tubos e conexões hidráulicas. Verifique o nível do líquido do reservatório no lavador de para-brisa.
Os pontos de lubrificação da máquina devem ser checados. Caso necessite, faça a lubrificação de cada um deles. Caso seu modelo tenha o braço extensível, precisa estar sempre bem lubrificado para melhor funcionamento e evitar desgastes e acidentes. É necessário, sempre que possível, manter a máquina limpa por dentro e por fora. Isso facilita até na hora de enxergar bem todos os pontos de checagem mostrados anteriormente. Quando o operador entrar na cabine, deve estar de frente para os degraus e deve descer de frente para a máquina, usando sempre as alças de apoio para garantir a sua segurança e evitar acidentes, utilizando sempre 3 apoios. Quando entrar na máquina, coloque sempre o cinto de segurança. Depois, faça os ajustes de altura, deslizamentos para frente e para trás, peso e inclinação do encosto, que devem ser ajustados para garantir o conforto e segurança de cada operador. Agora vamos mostrar o painel frontal e a coluna de direção da 580N. Olhando para frente da máquina no console frontal do lado esquerdo do volante, aqui nós temos os botões do lavador e do limpador de para-brisas dianteiro. Aqui nós temos a alavanca de controle de direção com 3 posições, F, N e R. Certifique-se de que ela está na posição neutra antes de ligar o motor e utilizar a retroescavadeira. Lembre-se que para mudar de posição você precisa levantar a alavanca um pouquinho, assim. Em neutro, o N, a máquina vai ficar parada. Na posição F, a máquina se desloca para frente, retorne no neutro e depois acione a posição R. Em R, a máquina se desloca para Ré. O operador precisa ficar atento ao funcionamento das luzes de advertência internas e ao nível de alerta das cores de cada uma. As luzes amarelas indicam atenção e que existe a necessidade de algum reparo. As luzes vermelhas indicam que existe um risco. O operador deve parar a máquina imediatamente e solicitar a manutenção do concessionário, e só deve movimentar a máquina para tirá-la de uma situação de risco. Nós temos a alavanca de controle da buzina, luzes e indicadores de direção. Para acionar a buzina, empurre a alavanca de controle para frente. Lembre-se, sempre acione a buzina antes de ligar a máquina. Buzinar alerta quem estiver por perto e mostra que a máquina será ligada, evitando situações de risco. Temos ainda o botão que aciona as luzes de trabalho dianteiras. Fique muito atento, a máquina só deve ser operada com todas as luzes externas funcionando. Caso alguma esteja queimada, faça a substituição imediatamente. Puxe a alavanca de controle para trás para ligar. Para frente, ela desliga. Empurrando aqui para cima, você indica uma mudança de direção para a esquerda. E para baixo, indica a direção para a direita. Colocando no centro, ela cancela o indicador de direção. Você mesmo ou alguém pode te ajudar a conferir as luzes. Ali, quase no solo, temos os pedais de freios de serviço. Esses pedais possuem acionamento individual para cada lado, esquerdo e direito, e o pino deve ser mantido travado durante a utilização cotidiana. Logo aqui do lado direito dos pedais de freio está o acelerador. Ele é usado tanto para deslocar a máquina, quanto para trabalhar com a carregadeira. Agora vamos falar da alavanca de marchas. Do lado direito temos a alavanca de marchas com 4 posições, que podem ser utilizadas tanto à frente quanto à ré, e a troca de marchas é feita manualmente. Uma vez direcionado à frente, o botão vermelho do lado esquerdo da alavanca deve ser pressionado sempre que for trocar a marcha. Quando estiver com a máquina parada, acione o freio de estacionamento para bloquear a transmissão.
Aqui temos a alavanca de controle da carregadeira. É dela que vamos falar agora. Puxar esta alavanca para trás, levanta o conjunto de braço e da caçamba. Acionar para frente, abaixa o conjunto. Levando para a direita, você abre a caçamba para derramar o material. Puxando para a esquerda, você fecha a caçamba para que ela encha de material. Aqui tem um adesivo que explica tudo. Essa alavanca tem uma terceira função. Ela deve ser utilizada quando o braço estiver totalmente elevado e a caçamba vazia. Para retornar à posição de carregamento, é só avançar a alavanca até o segundo estágio. O declutch, que desacopla o motor da transmissão, é utilizado quando é necessária maior potência hidráulica nas operações de carregamento. O bloqueio do diferencial deve ser utilizado apenas em deslocamentos na linha reta quando há patinagem de uma das rodas. Agora vamos falar sobre o console lateral e seus diversos botões e interruptores que ficam bem aqui. Esse é o interruptor 4WD, que ativa e desativa a tração no eixo dianteiro. Só utilize esse interruptor em primeira ou segunda marchas. Desative para trabalhar em superfícies duras ou em terceira e quarta marchas. O Ride Control, que é um opcional, amortece a carga atuando nos cilindros do braço da carregadeira e aumentando a produtividade e o conforto do operador. Quando a caçamba for usada em operações de nivelamento fino ou para colocação precisa de carga suspensa com a caçamba ou outro acessório, não use essa função. Aqui fica o interruptor de freio de estacionamento. Quando o motor é desligado, ele é acionado automaticamente. Retorne o interruptor para a posição inicial. Após ligar o motor, lembre-se sempre de liberar o freio de estacionamento. Os comandos do ar-condicionado, ventilação e aquecimento controlam a circulação de ar. Esse é o interruptor de ignição. Esse interruptor é do tipo rotativo com 4 posições. Posição ACC, acessório. Aqui, apenas alguns circuitos são energizados. Posição OFF, desligado. Nessa posição, todos os circuitos estão desligados. Na posição ON, todos os circuitos estão ligados. Na posição Start, o motor é ligado. Lembre-se, antes de dar a partida, buzine e certifique-se que a área esteja livre de pessoas, animais e objetos. Isso alerta sobre o início de funcionamento da máquina. Para desligar o motor, vire a chave para essa posição. Depois que o motor estiver parado, remova a chave. Aqui temos o painel de instrumento lateral. Na parte de cima, existem na sequência as seguintes luzes.
O assunto agora é o painel lateral da retroescavadeira. Para o operador trabalhar com a retroescavadeira, é só girar o assento para lá. Aqui temos o painel lateral de interruptores e o acelerador manual. Essa é a alavanca do acelerador manual do motor para operações com a retroescavadeira. Nunca utilize o acelerador manual para trafegar em vias públicas. Ao lado, temos o interruptor das luzes de trabalho traseiras e laterais. Aqui a gente liga o limpador traseiro. Esse é o interruptor do lavador de para-brisas traseiro. Aqui fica a buzina. Controles da retroescavadeira. É sobre isso que vamos falar agora. Esses são os controles da retroescavadeira em duas alavancas de comando duplo. Abaixo temos duas alavancas menores. Colocando a do lado esquerdo para cima, abaixa o estabilizador esquerdo. A do lado direito faz a mesma coisa com o estabilizador do lado direito. Aqui fica a alavanca de controle de lança e de giro. Movendo para a esquerda, ela gira para a esquerda. E para cá, para a direita. Para cima, a lança sobe. E para baixo, a lança desce. A alavanca superior direita é a de controle da caçamba e do braço. Para o lado esquerdo, enche de material. E para o lado direito, despeja o material. Na dúvida, é só olhar os adesivos, está tudo descrito aqui. Se a máquina tiver o braço extensível, vai ter um pedal de controle aqui. Também temos o controle com sistema de giro por pedais e o Pilot Control. Nesse capítulo, eu vou dar algumas dicas de operação e apontar os principais pontos de verificação. Quando der a partida no motor, caso ocorram falhas no funcionamento, antes de desligar a máquina, faça o seguinte. Estacione a máquina numa superfície nivelada em local seguro. Coloque a retroescavadeira na posição de transporte. Coloque a caçamba no solo, com a parte inferior da caçamba paralela à superfície. Coloque a alavanca de controle da direção e a transmissão em posição neutra. Verifique as luzes de advertência para constatar anormalidades. Para abrir o capô e fazer a manutenção, suba os braços, desligue o motor e fixe a trava. Trave o conjunto traseiro com um pino de segurança. Procure identificar a causa da falha. Registre quaisquer problemas constatados e informe ao concessionário. Vamos tratar agora sobre o deslocamento em estradas, vias públicas e transporte de material. Tenha todo o cuidado antes de trafegar em ruas, estradas ou rodovias. Trave os dois pedais de freio juntos para evitar capotamento. Nunca conduza a máquina com a caçamba carregada na altura máxima. Mantenha a caçamba baixa. Assim você ganha equilíbrio e melhor visibilidade. Quando estiver com a caçamba carregada em terreno acidentado, ande em velocidade segura. Caso tenha este opcional, retraia o braço extensível e instale seu pino de travamento. Bloqueie a lança e instale os dispositivos de segurança exigidos por lei. Ative a tração dianteira 4x4 no painel de instrumentos. Eleve totalmente os estabilizadores.
Para longas distâncias, o transporte da máquina deve ser realizado por uma carreta ou caminhão com plataforma própria. O assunto agora é o que fazer durante a operação. O carregamento com ciclo em V é a operação mais comum da sua retroescavadeira. Ache uma posição para descarregar, o mais próximo possível da pilha do material que será carregado, para reduzir a distância e o tempo de ciclo. Não exceda a capacidade da caçamba para evitar derramamento e sempre mantenha a 40 centímetros do solo durante o deslocamento. Primeiro, remova o pino de segurança e coloque no local de armazenamento. Eleve a carga usando o gancho de içamento da caçamba traseira. Para encher a caçamba, mova o braço de escavação para trás e mantenha a parte inferior da caçamba paralela ao corte. Deixe a borda cortante e os dentes da caçamba cortar o solo como uma lâmina de faca e encha a caçamba. Para abrir valas, mantenha o fundo da vala nivelado. Puxe a alavanca do braço enquanto empurra a caçamba para dentro, aplicando uma ligeira pressão para a direita. Puxe a alavanca de elevação para aliviar a pressão e manter a caçamba no mesmo plano. Avance e abra a vala. Aqui estão mais algumas informações e dicas sobre a manutenção da 580N. Ao redor de toda a máquina temos vários pontos de manutenção indicados por adesivos como este, que indica as manutenções periódicas a serem realizadas. Aqui, por exemplo, temos um dos vários pinos graxeiros que precisam ser lubrificados com frequência. Todos os pontos dos pinos graxeiros estão indicados no manual do operador. E esse procedimento é o mesmo para todos. Verifique o óleo do motor todos os dias, antes de funcionar a máquina ou a cada 10 horas de jornada de trabalho. Siga as especificações de abastecimento, do nível do óleo, da troca do filtro e troca de óleo do motor. Verifique os eixos dianteiros e traseiros nas primeiras 20 horas e depois a cada 250 horas no concessionário. Confira o nível de transmissão e troque os filtros periodicamente conforme o manual.
Cuidado! A operação ou execução de serviços inadequados podem resultar em acidentes com ferimentos graves ou até fatais. Consulte o manual de operação e manutenção na seção Informações de Segurança antes de realizar manutenção, serviços ou reparos. A retroescavadeira terá uma vida útil e mais longa, um desempenho melhor e mais econômico se forem tomados alguns cuidados durante as primeiras 20 horas de funcionamento. Então, aqueça o motor antes de operar a máquina com carga. Verifique frequentemente os instrumentos e luzes de advertência no console lateral. Opere a retroescavadeira em velocidades normais. Não deixe o motor funcionar por muito tempo em potência máxima, ou em rotações elevadas por longos períodos. Para garantir uma lubrificação adequada, deixe o motor funcionar em marcha lenta a 1000 RPM durante 1 minuto, antes de aumentar a rotação do motor, mantendo o motor na temperatura normal de funcionamento. Nunca fique próximo dos pneus quando for calibrar. Mantenha a distância para evitar possíveis acidentes. A Case não recomenda a limpeza com jato de alta pressão nas portas, escapamentos e na admissão de ar na cabine. É hora de falar de um assunto muito importante: segurança. Se por acaso a máquina estiver com os dentes altos, por exemplo, pode causar acidentes. Essa é a posição ideal para a máquina ficar quando não estiver em operação. Em torno da máquina estão os adesivos dos pontos de atenção a esmagamento, para que todos fiquem atentos e seguros. Vamos destacar 3 deles. Este é o adesivo de alerta da área de esmagamento do braço da carregadeira. E este da retroescavadeira alerta as pessoas e operadores para não permanecerem nestas áreas quando a máquina estiver em operação. Este último alerta para o funcionamento da ventoinha do motor. Atenção para não levar as mãos ali enquanto a máquina estiver ligada. Eu estou de volta para dar algumas dicas importantes de segurança. Antes de tudo, coloque os EPIs, confira o ambiente e preste atenção nos sinais de mão. Os sinais de mão servem para sinalizar, de fora da cabine, que o operador deve tomar certas atitudes quando está no comando da máquina. Quando alguém de fora fizer esse sinal, desligue o motor para a segurança de todos. Esse sinal significa que o operador deve reduzir a velocidade do movimento. Esse sinal serve para avisar o operador que é para subir ou descer o implemento traseiro ou dianteiro. Procure sempre manter as nossas recomendações de manutenção e segurança para aproveitar o melhor que a sua Case 580N pode oferecer. E em caso de dúvidas, consulte sempre o manual de operação e manutenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!